paz seja convosco, meus irmãos. Estamos aqui começando o segundo capítulo da série Fé. No primeiro capítulo nós falamos o que é fé, qual é o fundamento da verdadeira fé. Que a verdadeira fé está fundamentada em Cristo Jesus, na esperança da vida eterna. Esse é o fundamento da verdadeira fé. E hoje nós falaremos para que serve a fé. E eu estou aqui novamente com o amigo evangelista Daniel Abner, da Igreja Assembleia de Deus, cidade de Itapetininga. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, meu amigo, pastor Leonardo. Mais uma vez estamos aqui nessa oportunidade para tratarmos deste assunto tão importante e eu creio, Léo, que vai agregar um conhecimento enorme para os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo. Daniel, vivemos tempos onde a fé ela tem sido vista principalmente entre os leigos que não têm o pleno conhecimento de Cristo e do Evangelho como apenas um meio de nós conseguirmos favores diante de Deus. E diante desse cenário, eu pergunto a você, Daniel, para nós iniciarmos, para que serve a fé? Muito boa pergunta. A fé hoje, por todos nós, ela é usada para enfrentar dias difíceis ou para alimentar a esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo. Todavia, a fé, ela vai muito mais além e é muito mais abrangente do que apenas ser usada para crer no amanhã ou para ganhar algo. A fé, ela é a principal ou a fundamental ferramenta para a salvação do homem. Eu não estou dizendo que se você usar a fé para acreditar no futuro melhor, você está errado. Muito pelo contrário, é necessário sim você usar a fé para crer no amanhã. Porém, o que eu estou querendo dizer é que a fé, ela é a ferramenta em que o homem tem, ou qual foi dado a nós para adquirirmos a salvação, pois a única condição na qual Deus ele requer do homem é essa, o fato de usarmos a fé para crer e adquirir a salvação. Por exemplo, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 16 e no versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, a única coisa, a única condição que Deus requer do ser humano para adquirir a salvação é o ato de crer, pois a fé, ela nos leva a uma ação. E qual é essa ação? O desejo de seguir a Cristo e reconhecê-lo como o seu Senhor. Então, para que eu reconheça a Cristo como o meu Senhor e Salvador, é necessário a fé. Jesus declarou em João, no seu capítulo 6, versículo 40, ele disse assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, se referindo ao próprio Cristo, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jim Swagger, no seu comentário na Bíblia de Estudo do Expositor, ele diz que para adquirir a salvação é necessário receber Jesus Cristo e crer nele e entender a obra que ele realizou na cruz. Ou seja, nunca foi ou nunca será por algo realizado por nós, mas toda a nossa fé depositada na obra de Cristo. Podemos dizer então, Daniel, aqui um primeiro ponto, respondendo essa pergunta, para que serve a fé, uma primeira resposta seria para a salvação. E seria essa talvez, ou talvez não, seria ela a mais importante de todas as respostas. A fé é para a salvação, é por meio da fé que nós chegamos até a salvação. Então, com base nisso, existe um texto da Bíblia Sagrada que nos mostra exatamente a importância da fé para a salvação, que está lá em Efésios, no capítulo 2,
no versículo 8. Daniel vai estar lendo para nós. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você que tem uma Bíblia na sua casa, acompanhe esse estudo conosco para que você possa anotar e possa crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Nos acompanhe nessa leitura. Diz assim a partir do versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio ou mediante a fé. Aqui, Daniel, seria a fé um caminho que faz com que a graça chegue até o nosso coração. Seria um fio que conduz a graça de Deus sobre o nosso coração, né? Sim, exatamente. Pode continuar. Mediante a fé, e isso não vem de vós, ou seja, é dom de Deus. O que é dom aqui? Dom é a salvação. A salvação não é um fruto do homem. A salvação é um dom de Deus entregue a nós. Versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é interessante, não somente essa passagem, como outras que nós também iremos falar, deixar muito claro que a salvação ela é mediante a nossa fé em Cristo Jesus, ou seja, a salvação é adquirida pela fé em Cristo. É o único caminho para se adquirir a salvação é a fé. Interessante, Daniel, que quando nós decidimos falar desse tema, fazer essa série Fé, um dos motivos principais é para tentar esclarecer não os grandes teólogos, grandes estudiosos da Bíblia, mas justamente aqueles que não têm um conhecimento básico ou essencial sobre a fé. Foi justamente levar esse conhecimento até você que talvez esteja assistindo esse estudo, porque eu vi que muitas pessoas me procuraram durante esses dias, falando quando vai ser o segundo capítulo da série, que gostaram muito do primeiro vídeo e estão aqui novamente conosco. Então era justamente levar até você esse conhecimento da fé, porque a fé vista pelas pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia é justamente de que a fé é apenas um favor, é o meio de nós alcançarmos um favor diante de Deus. Mas aqui nós estamos vendo a importância da fé, porque a fé é a ferramenta que nos leva até a salvação. Então é interessante também, Daniel, até veio à memória aqui um versículo que mostra que também não somente a salvação, mas também sobre aquela questão de quem é filho de Deus, né? Porque a Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus veio para o seu povo, mas como o seu povo o recusou, não o reconheceu, deu-lhes o direito a quem? Aquele que crê no Filho, crê em Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que somente são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso aqui também já tira esse pensamento que nós tínhamos, porque muitos ainda pensam assim. Talvez se nós perguntássemos hoje, a grande maioria das pessoas que nós encontrássemos nas ruas, você é filho de Deus? A grande maioria delas diriam, eu sou filho de Deus. Mas na verdade a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Nós éramos criaturas, mas quando crermos ou termos fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que então nós se tornamos filhos de Deus. E isso vem por meio da graça, porque esse favor nós não merecíamos, porque a palavra graça significa favor imerecido de Deus. Então nós não merecíamos, mas por meio dessa graça, que é um favor imerecido, nós alcançamos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. É interessante isso que você tocou, Léo, porque também para ser filho é necessário crer em Jesus. Então vamos lá, para se tornar um filho, deixar de ser criatura, é necessário nós também acreditarmos e crermos em Jesus. Somente então, quando cremos nele, temos a nossa fé nele, é que somos chamados de filho. É interessante isso aí, porque quando lá em João 6,47, deixa bem claro o seguinte:
na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, além de crermos para sermos chamados de filhos, também é necessário crermos para adquirirmos a salvação eterna. E no tocante a João 1, versículo 11 ao 13, que diz assim: Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui a gente percebe mais uma vez que é necessário uma atitude do homem, ou seja, a salvação está à disposição de todos, porém depende de um passo meu, de uma vontade minha aceitar essa salvação. Quando Cristo fala ele veio para os seus, está se referindo aos judeus daquela época. Eles não receberam como o Messias, como o Salvador. Porém, nós, gentios, a partir do momento que nós cremos em Cristo e quem Ele é, nós temos esse espaço de adquirir a salvação. Então, nós percebemos aqui que a única ação que é requerida do homem para a sua salvação, além do arrependimento, obviamente, é a fé em Cristo. Ou seja, a graça ela requer uma participação ativa. Ou seja, para aceitar esse favor da graça, é necessário o querer do homem, porque a graça ela também é resistível. O homem ele pode resistir a essa graça. O homem pode decidir aceitar ou não aceitar a salvação. Prova disso que nós vemos esse conceito, esse princípio, quando nós tratamos do carcereiro, Léo, lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, após aquela ocasião em que as correntes se quebram, as portas se abrem, acontece o terremoto, e o carcereiro ele cogita em tirar a sua vida, então ele é evangelizado e pergunta o que é necessário para ele adquirir a salvação. E lá no versículo 31 e o 32 de Atos 16, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E veja só o que o versículo diz: ele lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E logo foi batizado, e ele e todos os seus, e levando-os à sua casa. Ou seja, a única coisa que foi exigida, a única condição que foi exigida para que ele fosse salvo, foi a sua fé. A fé, então, ela é a única coisa, ou a única condição, o único meio exigido do homem para se adquirir a salvação. Interessante, Daniel, aqui nesse texto que você leu, ali de Atos, capítulo 16, é que Paulo, ali quando ele fala do que ele deveria fazer para ser salvo, ele diz: crê no Senhor Jesus. Por meio da fé, ele alcançaria a salvação. Mas veja que precisou de dois meios. Primeiro, da postura ou da atitude de Paulo e Silas ali, de dizer: nós estamos aqui. E segundo meio foi a palavra de Deus, porque o texto dizia que eles pregavam a palavra. Então é necessário, aqui nós vemos também, né, observarmos a importância de ter alguém disposto a poder ensinar sobre Cristo, ensinar sobre a salvação e ensinar sobre a fé. E é exatamente esse motivo que nos traz aqui hoje. Segundo, fala também da importância da palavra. E nisso nós lembramos o texto de Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então é muito importante entendermos isso, que a fé ela vem pelo conhecimento de Cristo Jesus. E também, Daniel, eu vejo um texto muito interessante de Romanos, lembrando que nós estamos lendo Romanos, e vamos ler mais textos sobre Romanos dessa epístola. Lembrando que a epístola de Paulo aos Romanos é uma das
mais importantes epístolas que tratam a respeito da salvação e da justificação. Esta é uma das epístolas principais que fala a respeito desse tema. Por isso que nós estamos lendo o livro de Romanos. Interessante também do livro de Romanos é que, estava lembrando aqui, Daniel, que muitos grandes homens que passaram pela terra, como Martinho Lutero, John Wesley, eles tiveram experiências muito bonitas com o livro de Romanos. Por exemplo, Martinho Lutero, ele conta uma história que ele sempre ia confessar os seus pecados. Todos os dias ele ia lá para o padre e confessava o seu pecado. E chegou um tempo que até mesmo o padre que estava ali, ele foi se cansando. Falou assim, todo dia ele vinha aqui confessar o pecado dele, tudo que ele fazia, ele corria e confessava o seu pecado. E daí a Bíblia diz, que a história dele diz que um dia ele abriu a Bíblia no capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Romanos, e ele teve um entendimento de que nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. E quando ele entendeu verdadeiramente isso, ele entendeu que não precisava ir lá mais, mas ele poderia confessar os seus pecados e ele seria perdoado pelos seus pecados. Ou seja, não era mais necessária a compra, de indulgências. Ele entendeu que o único meio de se adquirir a fé não é pela riqueza física, pelo ouro, mas é pela riqueza espiritual, a fé. Porque a fé, eu creio, Léo, que é a maior riqueza que nós podemos ter. Porque a fé é o único meio, como o próprio Lutero entendeu através de Romanos 4 e 5, que a fé é o único meio, é a única moeda capaz de adquirir a salvação. E depois desse encontro que ele tem, ele começa a ensinar os seus alunos acerca disso. Por exemplo, quando ele lecionava na Universidade de Wittenberg, ele começou a dizer para os seus alunos que a salvação ela somente é adquirida pela graça e não por causa do nosso mérito. Ele entendeu isso, ou seja, ele foi contramão dos ensinos da época. É interessante porque o que gerou nele essa transformação foi a palavra. Então a palavra fez que ele entendesse que o único caminho do homem a adquirir a salvação é a fé. Em fé em quem? Em fé em Cristo Jesus. Interessante isso. Que é um texto também que remete a isso, é o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz que nós devemos ser salvos, mas que não há nenhum nome dado entre os homens, porque nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único meio. Porque João também disse, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então, a única forma de nós sermos salvos é tendo a fé em Cristo, porque por meio da graça nós alcançamos a salvação. Léo, para complementar, é interessante porque quando ele lê aquelas passagens, de imediato ele tem uma transformação. E ele entende o texto e começa então a entender de maneira conclusiva que a salvação é pela fé. E Jim Swagger ele fala o seguinte, que o seu comentário lá de João 6,47, que na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem vida eterna, ele comenta dizendo o seguinte, que aquele que começa a crer, de imediato ele adquire a salvação, ou seja, ele não terá salvação, mas a partir daquele momento que ele entende o que é a salvação e exerce a fé para adquirir a mesma, a partir do momento que ele crê em Cristo, naquele exato momento ele já está salvo. Ele não vai ser salvo, ele já está salvo, porque isso deixa bem claro que a salvação é o único caminho, sem as obras. Prova disso é aquele ladrão da cruz. Exatamente. Ele não fez obra nenhuma. O que foi necessário para ele ser salvo? Crer no Filho, crer naquele que estava sendo crucificado, crer em Jesus Cristo. Então não foi necessário ele realizar obra nenhuma, pois ele estava ali nos seus últimos minutos de vida. Então o seu ato de fé, reconhecendo quem era aquele que estava no meio, reconhecendo aquele que estava em Cristo, dizendo, ora, nós temos culpa de estarmos aqui, porém, esse que está no meio, Jesus, ele não tem culpa nenhuma. Então, o que fez ele entender aquilo? Não é a sua própria razão, mas é a fé. A fé fez que ele entendesse que Cristo, ele era livre e não tinha culpa nenhuma.
E ele entende que Cristo, naquele exato momento, era a sua única saída para adquirir salvação. Então ele reconhece que Cristo é o único meio e diz: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. O interessante é que pela lei ele deveria ser morto, condenado, mas então ele vai ser salvo agora pela graça, por meio da graça de Jesus, né, expressa naquela cruz, porque a expressão máxima da graça é Jesus entregar a vida na cruz do Calvário. E o interessante, né, que usando essa passagem do ladrão na cruz, é que nós vimos exatamente ali a graça e a lei, né? A comparação da graça e a lei. E Paulo ele vai citar isso diversas vezes durante as suas epístolas, principalmente na epístola aos Romanos, e ele vai dizer que nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça em Cristo Jesus. Exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28. Olha o que Paulo disse: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então isso aqui é interessante, Léo. Se ele fala sem as obras da lei, então ele está identificando essas obras, ou seja, nos dando a entender que existe outro tipo de obra. Ele diz que a salvação ela é pela fé, sem as obras da lei. Que obras são essas? São obras realizadas pelo poder do homem. Ou seja, eu consigo, eu faço pela força humana. Então, ou seja, são essas obras que não geram a salvação. E tem um outro texto também de Gálatas, um outro texto de Gálatas 3, versículo 24, que fala também disso. Gálatas 3, 24. Olha o que o texto diz: de maneira que a lei nos guia, a nossa guia mestre, para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por meio da fé. Nós podemos ver então claramente que pela visão de Paulo, Daniel, aqui nas suas epístolas, ele deixa bem claro que nós somos salvos por meio da fé, que vem, né, por meio daquela expressão máxima da graça. Então aqui entendendo isso, é importante nós falarmos disso, porque para nós entendermos que não somos salvos pelas obras, aquelas obras humanas, aquelas obras que não estão fundamentadas na verdadeira fé em Cristo Jesus, aquelas obras de alguém dizer, é porque eu dei, por exemplo, uma cesta básica, então eu serei salvo. Isso porque é importante falar, porque algumas seitas, elas falam exatamente disso, que nós somos salvos ou que nós somos livres dos pecados quando nós fazemos uma caridade, por exemplo. Mas biblicamente, olhando para a Bíblia Sagrada, está muito mais do que evidente que essas obras que fazemos, as verdadeiras obras, elas vêm da fé, da verdadeira fé. É uma consequência, é fruto, né? É fruto daquela fé que nós temos. É uma demonstração ali evidente da fé que nós já temos. Mas eu não posso dizer que se eu não tiver fé que Cristo morreu na cruz, o verdadeiro conhecimento da verdadeira fé que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, para que eu também morra ao crer, como Paulo disse em Romanos 6, seja sepultado por meio do batismo e ressuscite para viver em novidade de vida. Se eu não entender esta fé verdadeira em Cristo, as minhas obras, elas não valem nada. Aí Tiago diz lá no capítulo 2, no versículo 18 a 24, acerca disso, que a fé sem obras, ela é morta. O que Tiago está querendo dizer com isso? Aquele que diz ter fé, mas as suas obras não afirmam isso, quer dizer que ele nunca entendeu o que é ter fé, ou ele ainda não entendeu o que é ser salvo. Porque como o nosso amigo pastor Leonardo falou, a fé ou as obras é consequências da minha fé, da minha salvação. E até Paulo disse isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, onde ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça foi concedida a mim e não foi em vão.
Mas eu trabalhei, ou seja, fala de obras, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você vê que ele não invalida as obras. E nós queremos deixar bem claro isso, amados. O que nós estamos tentando dizer para você, tentando mostrar, é uma comparação entre a obra que é oriunda, que ela vem do conhecimento da verdadeira fé, que é um resultado demonstrativo da sua fé, com as obras que não tem conhecimento. Alguém que não conhece o que Jesus fez por ela, alguém que não entendeu ainda o plano de salvação, a pessoa que ainda não entendeu o que é graça, o que Jesus fez na cruz, que ainda não segue Jesus. Mas alguém diz: eu não preciso seguir Jesus. Se eu for um homem bom, honesto, se eu entregar uma cesta básica, se eu ajudar as pessoas, eu já serei salvo. Esta obra não pode te garantir a salvação. E Armínio, ele sempre acreditou na salvação pela fé, e ele fala acerca das obras. Tem uma de suas frases na sua obra, ele diz assim: todos aqueles que buscam a salvação pelas obras da lei estão condenados à servidão e são odiados por Deus. Então, ou seja, todos aqueles que tentam de alguma maneira adquirir a salvação ou tentar encobrir os seus erros através dessas obras, você está sendo odiado por Deus, porque não é essa a intenção. Porque, Léo, nós não fazemos obras para ser salvos, mas fazemos obras porque já somos salvos. Ou seja, chegou um aperfeiçoamento. Eu acho que essa palavra define bem: aperfeiçoamento. As obras são aperfeiçoamento da nossa fé. Então que isso fique bem claro para você que está nos assistindo hoje, porque o que nós queremos que você entenda é que as obras não podem nos salvar, no sentido de que eu posso viver de qualquer forma e fazer uma caridade, que isso vai garantir a minha salvação. De forma alguma. Qual é a prova que nós cremos em Jesus Cristo? São essas obras. São obras, mas obras de uma fé verdadeira que a gente já entendeu. Ou seja, as nossas obras refletem a obra de Cristo. Exatamente. Então, assim, lá em Tiago, porque Tiago, capítulo 2, se você quiser ler na tua casa como uma tarefa para você, Tiago, no capítulo 2, ele vai falar muito da importância das obras. Mas é preciso que você entenda que essas obras que Tiago ele cita são obras que são consequência de uma fé em Cristo Jesus. Não é uma obra de alguém que não tem um pleno conhecimento de Jesus. E é interessante que para nós compararmos, para ficar um pouco mais claro para você, é a história lá de Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 10, vai falar do centurião Cornélio. A Bíblia diz, Daniel, que Cornélio era um homem bom, era um homem caridoso, um homem honesto, um homem que fazia o bem. Ele aceitou essa graça. Ele fazia o bem, ele era um homem caridoso, um homem que fazia o bem, porém, ele não tinha o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento que Jesus morreu na cruz para que ele pudesse ser salvo. O conhecimento de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé, não morra, mas tenha a vida eterna. É interessante, Léo, porque Deus amou todo o mundo e Ele entregou o seu Filho para todo o mundo. Então, ou seja, a salvação está à disposição de todos, sem acepção de pessoas. Porque é interessante nós falarmos sobre isso, Léo, porque existe alguns ensinamentos, eu posso citar essa linha de pensamento dos nossos irmãos calvinistas, aonde eles acreditam que a salvação ela é voltada para um grupo somente específico de pessoas, mas não, a salvação está à disposição de todos aqueles que creem. Então vamos lá, a salvação está aí, basta você crer e querer ser salvo, porque a palavra mundo ali tem a conotação de cosmos, ou seja, a cada indivíduo, não um grupo específico. Então quando Cristo morreu na cruz,
A salvação não foi dada só para os judeus, ou só para os gregos, ou só para os romanos, mas foram para todos aqueles que creem no seu nome. E interessante, Daniel, tem mais um texto só para nós reforçar mais essa defesa. Para aqueles que acreditam que a salvação é só para um povo escolhido, que Jesus veio só para um povo eleito, como explicar 1 João, capítulo 2, versículo 2? Olha o que a Bíblia diz. Pois ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Fica aí uma resposta para você meditar. Irmãos, voltando então, a fé é importante. Nós entendemos que sobre a fé, nós não estamos falando que as obras não são fundamentais. As obras são muito importantes, mas é preciso também lembrarmos que as obras são resultado de uma fé que nós já temos. Se você é uma pessoa que faz o bem, uma pessoa caridosa, você faz muito bem, isso é fantástico. Mas se você não conhece ainda o plano de salvação, eu convido você a conhecer mais. Esse é o objetivo de nós estar aqui, de que você entenda que a nossa fé não é só para alcançar um favor diante de Deus. A nossa fé não é só para nós dizer, eu estou precisando de uma ajuda para o meu filho, então eu vou buscar a fé, eu vou usar a fé que eu tenho. Não é somente para isso. A fé é para você viver eternamente com Jesus do céu, para sempre, na Nova Jerusalém. A verdadeira fé é isso, é você viver eternamente com Deus. É isso que eu quero que você entenda, a importância de nós conhecermos a fé, de nós conhecermos o que Jesus fez por nós na cruz. E consequentemente, quando nós cremos nessa fé e passarmos a seguir Jesus, a usar essa fé, a exercer, que vai ser o próximo vídeo que nós vamos falar, como exercer a fé. Quando você começar a exercer a fé, então automaticamente as obras elas vão aparecer. Porque todo mundo que segue Jesus, que entendeu o plano da salvação e vive como um salvo, as obras refletirão a sua fé, mostrarão a fé que ele tem em Jesus. Então, para a gente já encaminhar para o fim, para terminar esse assunto, a gente entendeu então que as obras são resultados da minha salvação. Então, para que servem as minhas obras? Se para ser salvo não preciso praticar obras, então para que servem elas? Lá em Mateus, Léo, no capítulo 5, do versículo 14 ao 16, ali naquela história, naquela passagem, deixa bem claro que a fé, ela nos justifica diante de Deus, mas as nossas obras nos justificam diante dos homens. Então, está aí porque devemos exercer a nossa fé e praticar as nossas obras, porque a minha fé é invisível, então ela me justifica diante de Deus, mas as minhas obras são visíveis. Amém, amados? Então estamos aqui terminando esse vídeo e espero que você possa ter adquirido esse conhecimento. É claro que nós aqui, Daniel, nós queremos fazer um vídeo curto, né? Então não conseguimos fazer um vídeo, detalhar tanto o estudo e mais profundamente, mas eu espero que nesse pouco tempo que estivemos aqui possa ter agregado um conhecimento a você. E eu termino esse capítulo da série Fé, para que serve a fé, dizendo um texto muito importante de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Fica com essa palavra, busque mais. Eu sei que esses vídeos trarão uma sede a você, um desejo de querer aprender mais, porque eu sei, porque algumas pessoas já me procuraram, pessoas, Daniel, até testemunhando aqui, que não tinham pleno conhecimento de Jesus, mas dizendo que estavam muito ansiosas para ver o próximo vídeo. Isso é muito gratificante para nós. Talvez seja a recompensa por nós estarmos aqui hoje, nos dedicando para poder trazer esse vídeo a vocês. É saber que isso tem agregado na sua vida. Então termino aqui as minhas palavras. Daniel, deixa a sua saudação final de agradecimento final. Mais uma vez, agradecer ao nosso amigo, pastor Leonardo, que nos fez esse convite, confiou a nós participar
participarmos dessa série de vídeos e eu quero deixar para você a passagem de Atos 16:31. Se você crê, será salvo tu e a tua casa. Então creia, tenha fé, porque a sua fé pode trazer a salvação para a sua família. Então aproveite esses vídeos, medite, leia os textos, porque o conhecimento, Léo, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. A salvação nós podemos perder, mas o conhecimento ninguém consegue tirar de nós. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você... É muito importante ativar o sininho para você receber as notificações. E dê também o seu like, tá bom? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser também ricamente abençoadas. Compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Nos ajude a crescer nesse programa De Frente com a Bíblia. Deus abençoe, meus amados. Esperamos você no próximo vídeo, que será o tema Como Exercer a Fé. Muito importante. Esse para mim é o tema mais interessante, então esperamos você lá no próximo vídeo. Deus abençoe, fiquem com Deus, a paz. Deus abençoe. Abra conosco em Efésios, capítulo 2. Daniel vai estar lendo para nós. No versículo 8, Daniel capítulo 2, Efésios. Daniel capítulo 2, né? Ela tá dando bem. Eu ia corrigir, cara. Poderíamos responder essa pergunta. Para que serve a fé, Daniel? Boa pergunta, meu amigo. A fé, ela é muito usada por nós cristãos, ou até mesmo por toda a humanidade. A humanidade não. Você ia fazer a raça humana, né? Boa noite, irmãos. Boa noite não, volta lá. Vai, Não, volta. Pode ir, Marco. Não, volta, é rapidinho. Só ficar tá? Good evening, my brothers. Open your Bible in Galatians 5:22. Aí não. The glúteos. My name is Daniel. Today about the Christ. Jesus Christ. Balde, Belém. Glória a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Estamos começando o segundo capítulo da série Fé. E estou aqui novamente com meu amigo evangelista Daniel Abner, da Igreja Assembleia de Deus Belém, cidade de Itapetininga. Amados, no primeiro capítulo nós falamos sobre o que é fé, qual é o fundamento da verdadeira fé. E hoje nós estudaremos... Puxa, cara. Deixa pôr no meu. Você ali? No meu. Rodrigo. Um pedacinho? Não? O seu, o daqui tá ligando. Aí, nossa. Ih, tá vendo? Puxa, falando isso, o esse meu não tá também, cara. My name is... Coloca no não perdoe. Não, só colocar no silencioso. Então? Olha, falar pra você. Fala um pouquinho mais devagar. Paz seja convosco, meus irmãos. Estamos começando o segundo capítulo da série Fé. Estou aqui novamente com meu amigo Daniel Abner, da Igreja Assembleia de Deus Belém, cidade de Itapetininga. Seja bem-vindo novamente, Daniel. Muito obrigado. É bom ter esse daí. Se você fala, eu tenho que falar também. Eu vou Agora eu fico só dando risadinha.